Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota pé na vida, confia que vai clarear. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Ô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o nosso programa Uma História de Sucesso, né? Hoje eu estou com ela, Mariana Leporassi, indicação do Carlos Jaguarão e da Cacala Carvalho. Boa noite, Mariana, seja bem-vinda. Boa noite, Rodrigo. Um prazer estar aqui conversando com você no seu programa. Esse programa que já tem dado alegrias, muitas alegrias para a classe musical, para a classe artística. Agradeço muito. Maravilha. Então, Mariana, conta a tua história para nós. Não, Rodrigo, é uma história que é longa já, viu? A estrada é longa. E, enfim, eu sou cantora, sou produtora, sou sócia da Cacala Carvalho, que você entrevistou, num selo musical, numa produtora, e é uma longa história. Mas eu nasci numa ambiência musical muito grande, eu sou fruto de uma família muito musical, né? Eu sou irmã temporã de 5 irmãos, e quando eu nasci eu já tinha 2 irmãos que estavam começando a entrar na estrada da música, se profissionalizar. Meu pai era compositor, um jornalista, radialista, mas compositor, tinha uma voz belíssima, tocava. Minha casa era muito cheia de música, minha mãe pianista clássica, enfim, eu tinha uma ambiência musical propícia. Eu sou irmã do Fernando Leporassi, que é baixista, compositor, e da Gracinha Leporassi, cantora, casada com Sérgio Mendes. Eu tinha um ano quando eles fizeram muito sucesso naqueles festivais do final dos anos 60, e com o Grupo Manifesto, eles faziam parte do Grupo Manifesto, que era uma galera bacana, que fazia parte, enfim. Então, essas são as minhas influências, inclusive, né? As minhas maiores influências. E aí a história começa em casa, na verdade. Mas eu tentei fugir um pouco dessa cena da música e comecei, na verdade, a carreira fazendo teatro. Você é atriz? Sou atriz, comecei adolescente fazendo teatro infantil, musicais infantis. E fiz faculdade de jornalismo, sou formada em jornalismo. E só depois que eu me formei que eu comecei a cantar. Que aí eu comecei a gravar em estúdios, gravar trilhas, gravar jingles e trabalhar uma longa estrada dentro de estúdios. E até assumir mesmo um trabalho como artista, como solista, né? Assim, demorou um pouquinho, mas cheguei lá. A música me capturou, não tinha jeito, viu, Rodrigo? Mas no teatro Tempo. você fez longa também ou não? Quando você fazia teatro? Eu fazia longa? Você fez filme ou só Não, teatro? não, só teatro mesmo, nunca fiz televisão, nada disso, era teatro, meu negócio era artes cênicas, né, e era palco, minha história, eu fazia teatro mesmo, teatro infantil, fiz uma peça, um musical sobre Orestes Barbosa, trabalhei com a Karen Ascioli em alguns musicais, mas eu não segui essa carreira, não. Nem fiz nada de filme, nem nada disso, não. A minha formação de atriz ela é bem incipiente, minha experiência como atriz, ela é muito incipiente perto da minha experiência como cantora, né, com a música. Minha trilha, minha trajetória, ela toda dentro da música mesmo. E como é que você tomou a decisão assim de trocar o teatro por ser cantora mesmo? Foi um processo natural, até eu diria, porque assim, eu não queria fazer música, mas ao mesmo tempo tudo que eu fazia envolvia música. Eu então estava na faculdade de jornalismo, o teatro ele
caminhou paralelo com a música um tempo, mas assim, eu já sabia que não seria esse o caminho, entendeu? Que o caminho já estava escolhido, na verdade. Mas quando eu comecei a carreira fazendo teatro, logo eu entendi que eu não ia seguir esse caminho mesmo, profissionalmente, que eu gostava de fazer, mas eu tinha até algum talento, mas não tinha vocação para ser atriz. Que o meu negócio era mais música. Tanto é que antes da música eu fui abraçar o jornalismo para depois, enfim, encarar o que realmente estava me esperando, que era a música. Então foi um processo que foi acontecendo assim naturalmente. E eu não consegui fugir dele, né? Porque a música estava em tudo que eu fazia. Eu cantava, eu estava na faculdade, todos os eventos da faculdade que envolviam música me chamavam, estava lá no meio. O teatro que eu fazia era musical, eu cantava o tempo todo, e, enfim, eu sempre estive na música. Então, acabou que foi naturalmente essa passagem de uma coisa para outra, ela foi natural. E, na verdade, ela nunca se esgota, né? Porque tem sempre eu sempre caminhei com essas coisas todas. E teatro, lá na frente, eu voltei a fazer teatro, enfim, eu nunca abandonei nada, elas estão aí. Os musical que você fez foi infantil assim ou não? Como é que foi? Fiz vários infantis e fiz um adulto, que é uma história sobre a obra A Vida do Orestes Barbosa, do compositor Orestes Barbosa. Um trabalho belíssimo, um musical escrito pelo Clovis Levi, e muito bonita, uma história que assim meio fantasiosa, de uma jornalista, cantora que entrevista o espírito do Orestes Barbosa. Eu fiz Ah, essa peça com Moisés Eichenblatt, que é um dos sócios do hotel. Ixi, Rodrigo, edita isso, edita. Aí você corta essa parte, que eu errei tudo aqui. então começa de novo. Então, eu fiz a história do Orestes Barbosa com o Moisés Eichenblatt, que era um dos sócios do Teatro Casagrande, que é um teatro muito importante do Rio, que depois virou Oi Casagrande. Ele fez essa encomenda desse texto para o Clovis Levi, para inaugurar uma outra sala do teatro, uma sala menor. Então, a gente estreou, fiquei um tempo em cartaz com ele, e durante um tempo ele foi substituído pelo Bem-vindo Siqueira. Então, eu trabalhei com Bem-vindo Siqueira também nessa peça, ele fazendo o papel do Orestes. Foi muito bacana, foi muito legal. Eu já estava na música quando eu fiz esse musical, já era uma coisa que caminhava paralelo assim, com a minha história musical. E o teu primeiro show solo, como foi? Meu primeiro show solo demorou para sair, Rodrigo, foi uma coisa doida, porque eu comecei em estúdio, como eu te falei, assim, a carreira. Eu cantava na noite com meu irmão, eu cantava com amigos, e sim, mas eu não tinha uma carreira, eu ainda não tinha um trabalho. E aí eu montei um projeto que chamava Crônica 90, um show chamado Crônica 90, que onde eu peguei várias canções que falavam com temáticas urbanas, com coisas que falavam da vida urbana. E montei esse show e foi, nossa, tanto tempo atrás. Mas esse show não virou um disco. Esse show foi nos anos 90, foi em 95. E eu fui, enfim, primeira vez que eu encarei assim, um projeto como solista, né, à frente de um projeto meu. E até então eu cantava em grupos vocais, eu sempre cantei em grupo vocal também, paralelamente. Foi assim que eu conheci a Cacala, inclusive. Mas eu encarei esse trabalho e a partir daí eu comecei a criar mais experiência, mais energia até para poder encarar uma estrada como solista e seguir, né? E aí gravando. Aí eu não parei mais, comecei a gravar direto, enfim. A tua primeira gravação em disco foi em que ano? 2000. Foi um projeto com a Sheila Zaguri, tem um duo, a pianista Sheila Zaguri, e nós fizemos
álbum chamado São Bonitas as Canções, com as parcerias para teatro do Edu Lobo e do Chico Buarque. Era quase um musical, era quase um musical pocket, né? Pequeno, assim, tinha textos. É um espetáculo muito bonito, assim, muito bem cuidado e com textos do Luiz Fernando Viana, tinha figurino da Kika de Medina, era muito bonito o trabalho, direção do Fernando Santana, e era bem teatral, a ambiência dele era bem teatral, era um trabalho lindo, e a gente gravou e lançou esse disco nos anos 2000, fizemos muita coisa, ficamos muito tempo fazendo esse trabalho. Foi meu E primeiro depois lançamento. e os próximos, como é que foi? Fala um pouquinho de cada álbum teu aí. Nossa, são muitos, então. Depois desse álbum, eu fiz uma série chamada Pop Acústico, que foram 3 álbuns com pop rock em inglês, a convite de uma gravadora, Deck Disc. Eu fiz esses álbuns que foram lançados em 2002, 2003 e 2004. Foi uma proposta que fugia completamente, né, do que eu estava acostumada a fazer, mas eu topei o desafio porque eram músicas que eu gostava muito. Inclusive, eu ajudei também, eu que formei o repertório junto com os produtores, então foi um trabalho que eu tive bastante liberdade de escolha, então eu adorei fazer. E esses discos fizeram bastante sucesso. Pop acústico, é uma série. Que repertório Gravei é repertório conhecido tudo o repertório? conhecido, tudo conhecido. Músicas do universo pop rock. Então, músicas de Stevie Wonder, Sting, Elton John, Alanis Morissette, Oasis, um monte de grupos conhecidos, Red Hot Chili Vocês Peppers. botaram Guns também, não? Hã? Vocês botaram Guns? música? É. Não, por acaso não. Não botamos. E tinha músicas de todos os tempos também, tinha de tudo. Carpenters, um monte de coisa tinha lá. E aí gravei, foi uma delícia. São 3 álbuns muito legais. E, paralelamente ao lançamento do Papel Acústico, eu fiz um duo com um violonista maravilhoso chamado Williams Pereira, que nos deixou super cedo, ele partiu em 2007. E nós fizemos um álbum chamado A Canção, a Voz e o Violão. Só de voz e violão, com músicas que falavam dessa temática, né? Da música, a voz e o violão. Muito bonito o trabalho, com canções do cancioneiro popular, de autores diversos. Assim, a gente fez uma pesquisa de repertório. Fizemos também bastante coisa, muito tempo, viajamos, fizemos muita coisa com esse trabalho. E depois desse, eu gravei um álbum com o meu trio vocal. Eu tinha um trio vocal feminino com a Cacala Carvalho e Eliane Tassi, chamado Folia de Três. A gente fez um álbum em 2005, homenageando os 60 anos do Ivan Lins. Fizemos um álbum de músicas do Ivan Lins. Ele gravou com a gente, foi lindo, foi produzido pelo Claudio. Vocês gravaram com ele? Como é que foi a emoção de gravar com a pessoa Gravamos. que tem Foi uma repertório? delícia, foi maravilhoso. Ele foi uma graça com a gente até hoje, ele é um amor. O Ivan é um cara muito bacana. Eu tinha gravado, quando eu gravei o Edu e o Chico, eu gravei com o Chico e o Edu também. O Chico canta uma música comigo no disco e o Edu também canta. E aí com o Ivan também foi a mesma coisa. E o Ivan abraçou o projeto lindamente, nos deu uma música inédita, foi lindo, foi um processo muito bacana. E esse projeto foi dirigido, produzido pelo Cláudio Lins, o filho dele, que é ator, cantor também, né? E ele que fez a produção, a direção musical desse projeto. Foi maravilhoso. A gente fez show com o Ivan no Canecão, foi muito bonito. E depois eu fiz um disco em homenagem ao Baden Powell, ao Baden, violonista, compositor. E esse disco foi produzido por um produtor japonês que veio para o Brasil, que vem para o Brasil regularmente, produz artistas brasileiros para lançar lá no Japão os discos. E ele fez esse disco comigo, o nome dele é Kazuo Yoshida, produziu esse álbum de Baden,
que foi lançado no Japão. Eu não fui ao Japão, mas o álbum foi lançado lá no Japão. E depois a Muse Records, que era a gravadora com quem eu estava trabalhando aqui, do Carlos Muse, lançou no Brasil o álbum. E aí eu fiz uma longa carreira com esse trabalho, cantando músicas de Baden Powell. Foi muito bom, assim, muito especial na minha vida. Fiz muitos projetos, viajei muito, fiz festivais, fui para muitos lugares, conheci o Brasil todo cantando. Cantou fora do Brasil também? Cantei fora do Brasil, fui para a Argentina fazer um festival lindo lá com o Baden. Quer dizer, eu cantei fora do Brasil em algumas ocasiões, mas com o Baden eu fui nesse festival na Argentina. E depois do Baden passou um tempo, eu gravei um disco chamado Interior, que é um disco de canções praticamente inéditas e muito pouco conhecidas, com uma pesquisa longa. Na verdade, esse disco eu já vinha gravando ele durante os anos, já vinha produzindo esse disco, ele foi vindo. Eu comecei, seria meu primeiro álbum, mas ele foi atropelado pelo São Bonitas as Canções, então ele virou o 12º, assim, da minha vida. Uhum. E 12º porque eu gravei outros com Yoshida para o Japão, que não foram lançados aqui. Então, eu contabilizo ele como 12º álbum. E aí aí eu lancei finalmente esse álbum em 2011 e é muito bonito essa eu acho que talvez seja o meu álbum mais assim trabalhado, com mais dedicação, uma coisa bem interessante. Inclusive, tem desse álbum aí uma música para você mostrar, que é o Água Mãe Água, do João Bosco, que a gente gravou esse clipe na pandemia e fomos premiados, né, como Prêmio Funarte durante a pandemia. Eu, Paulo Brandão, Emerson Mardini e o Murilo Orelli. Ai. Fala de novo se é a última frase que tocou o telefone aqui. Eu, o Paulo Brandão, o Emerson Mardini e o Murilo Orelli na percussão. Os três participam. O Murilo é o percussionista praticamente do álbum inteiro, o Emerson e o Paulo Brandão são os produtores do disco, os dois baixistas que fizeram comigo esse clipe aí durante a pandemia. Uhum. E o teu projeto atual, qual é? Meu projeto atual se chama Samba em Família. É um projeto de sambas, porque aí eu comecei uma outra etapa na minha vida, viu, Rodrigo? Depois, enfim, depois do interior, depois dos meus. Sim! Depois do interior, eu lancei mais 2 discos com grupos vocais. Um chamado Yorubá, que era um trabalho de pesquisa de cânticos de candomblé em Yorubá, com um sexteto vocal. Foi um trabalho bem bonito de pesquisa, um mergulho bem profundo que a gente fez na cultura, né, do candomblé, que eram arranjos de Célia Vaz, Simô, Dalmo Medeiros, Vicente Nutt, e o grupo eram os 4, eu e Kika Tristão. Foi um trabalho bem bonito que a gente fez. E lancei mais um álbum com Folia de Três, que é Folia de Três canta Márcio Borges, que é um dos maiores letristas do Clube da Esquina. Um trabalho bem bacana, bem amoroso, assim, muito especial para a gente, com canções do Márcio Borges, principalmente do Clube da Esquina, né? Que foi muito bom. E aí a gente teve a participação do Lô Borges nesse álbum. Foi muito, mas, enfim, aí depois veio pandemia, aquela confusão toda, e eu entrei, na verdade... Agora, deixa eu te perguntar, e o lado compositora nasceu quando? Pois é, eu vou te contar essa agora. Em 2010, eu recebi uma letra de um compositor, de um letrista jornalista, um cara incrível de Pernambuco, meu amigo Gilvandro Filho. Mandou uma letra baseada numa conversa que a gente tinha tido sobre o universo feminino, que eu queria desenvolver um projeto com a Sheila, que acabou não acontecendo, e ele me mandou essa letra para eu dar para alguém musicar, quem eu quisesse, qualquer compositor. E aí eu peguei a letra, na hora que eu fui ler a letra, a música saiu inteira, um samba, e que se chama Eu Sou a Tal. Só que nesse momento, naquela altura, eu estava terminando de produzir o Interior,
e o interior já estava fechado de repertório, não cabia aquela música no disco, nem era esse estilo, o disco era uma outra pegada, uma outra história, e não cabia essa música no disco. Aí eu guardei, né? Falei, bom, o que eu vou fazer com esse samba agora? Eu preciso arrumar um projeto para encaixar esse samba. E modéstia à parte, o samba é bem bonito, assim, eu gostei muito do resultado, as pessoas gostavam, eu cantava, assim, as pessoas curtiam. Falei, eu tenho que gravar essa música, tenho que fazer alguma coisa com essa música. Aí comecei, depois que eu fiz o interior, lancei e tudo mais, montei um show de sambas por causa desse trabalho. Mas um show de sambas de MPB, né? Que são com a minha formação mais MPBística, vamos dizer assim, que é piano, baixo, bateria e sopro. E comecei a fazer esse show por aí, com sambas que eu ia pescando de amigos, sambas que eu ia pegando de coisas que eu gostava de cantar, e sambas do meu pai, do meu irmão e esse meu. Aí eu fui montando esse trabalho aos poucos, ele foi virando um projeto chamado Samba em Família, que é o meu Você projeto colocou isso atual. no teu canal também, não? Esse show? Esse show tá lá, algumas coisas desse show lá, chamado Samba em Família. Mas Ah, tá. agora eu estou terminando, inclusive, eu estou gravando, estou terminando de gravar esse disco, porque a gente começou antes da pandemia e agora eu estou retomando, né? Ah, tá, entendi. Mas o que aconteceu na pandemia? Na pandemia, eu me juntei. O que acontece? Eu tenho uma produtora que chama Zenita Produções, eu e a Sandra De Paoli, minha sócia. Nós somos sócias dessa produtora que existe há 20 anos e a gente faz muito projeto edital. A gente tinha uma atividade que era bem intensa durante um tempo, só que com a crise da cultura e com a pandemia, muitas coisas foram acontecendo, a produtora estava muito, muito parada. E a gente, considerando até a hipótese de fechar, estava começando a pensar nisso, quando me deu assim, uma inspiração de juntar 3 grandes amigos e juntos criarmos um braço da produtora que seria um selo musical. Então eu chamei a Cacala Carvalho, Felipe Ratset e o Rômulo Gomes, que são 3 compositores incríveis. O Rômulo é um baixista, um dos maiores baixistas, né, que a gente conhece aqui, e compositor, cantor maravilhoso, produtor, arranjador. Felipe é um grande compositor, organista de formação, mas um compositor incrível, compõe para orquestra, compõe para qualquer formação, tem formação clássica, e um grande cancionista, assim, um cara que faz canções lindas, e é meu amigo há muito tempo, a gente já trabalha juntos em vários projetos. E a Cacala, que é minha irmã, né? Que a música me deu, assim, e com quem eu desenvolvo uma carreira há muitos anos, né? Cantou comigo no Folia de Três e em vários outros grupos. A gente se conheceu num outro grupo, enfim. Minha amiga, milhões de anos, e muito. A gente tem uma língua em comum, assim, a gente fala a mesma língua musical e de tudo, de forma de pensar, né, o ofício da música, enfim. Então, juntei essas pessoas com quem eu tenho muita afinidade e a gente criou um braço da Zenita, que é o selo Zenita Música, que é um selo filosófico, eu gosto de falar assim, é um selo filosófico, é mais uma filosofia de caminho, de conduta, e onde a gente faz os nossos lançamentos, as coisas que a gente vai criando, e vamos agregando pessoas muito, muito aos poucos, para não dar passos maiores do que a perna, né? Aquela coisa. A gente tem que ir devagar, inclusive entendendo esse mercado que está tão modificado e que se modifica tanto diariamente. Ele é um mercado muito fluido, né? Que está o tempo todo em transformação. Então a gente está pesquisando, analisando, fazendo todo um processo. Mas a gente se auto-intitula como um coletivo de artistas que estão aí caminhando juntos, né? Hoje somos 10 artistas dentro do selo.
E o que E daí aconteceu você vai indicar essas pessoas para vir aqui falar também das suas com o maior histórias. prazer, com o maior prazer. E são pessoas muito legais, artistas muito bacanas. E nesse processo da Zenita, veja bem, eu tinha feito aquela única música em 2010, como canção, né? Eu já tinha feito umas letras, mas aquela música como composição musical foi a minha única história, era o samba com Gilvandro. Quando entrou a pandemia e essa história da Zenita, eu acho que foi como se abrisse um portal interno, sabe, Rodrigo? E eu desandei a fazer melodia, eu desandei a compor músicas, coisas que estavam aqui dentro, represadas, ou São então quantas que. músicas você tem composto até hoje? Ah, não sei dizer, eu já fiz várias ao longo desse tempo, mas assim, sou uma compositora recém-nascida, né? Porque a coisa começou mesmo a se intensificar da pandemia para cá. Já fiz algumas, tenho umas parcerias com a Cacala, com o Felipe, já comecei a fazer, enfim. E o mais curioso é que eu comecei a compor melodia. Eu não toco instrumento. Mas é o Tenho que eu ia noção perguntar, de se você música, não toca nada. violão, Não, nada? não toco violão. Eu tenho noções de música, porque eu estudei piano na minha vida e leio partitura, porque eu trabalhei com música vocal há muito tempo, mas assim, não é nada. Eu não sou. Não sou nem tão competente assim nessa seara, mas não é dizer assim, eu tenho boas noções, mas eu não sou, não toco, eu não tenho essa coisa do instrumento. Então, a minha composição ela é totalmente é a coisa da melodia que me vem, e aí alguém vai e coloca harmonia para mim, geralmente os parceiros, né, com quem eu estou ali. Quando eu faço música e melodia, raramente acontece, mas acontece, aí eu chamo meu irmão, ou a Sheila, alguém que vai me ajudar a botar harmonia. Mas, de um modo geral, são os parceiros que colocam. E aí eu desandei a fazer músicas, assim, e algumas letras também. Tem uma música minha com a Cacala, que a música é da Cacala e a letra é minha, e agora acabei de fazer uma letra para uma música do meu irmão, enfim. As coisas começaram a fluir nesse campo da composição. Então, eu sou uma compositora recente. Isso é uma coisa muito recente na minha carreira e Será eu que estou em breve gostando. vai nascer, e será que em breve vai nascer um álbum de composições só tuas? Olha, já se fala disso, viu? Até dentro da Zênita. Eu acho que vai ser um caminho natural. Nesse álbum Samba em Família, que eu vou lançar agora e em breve, tem duas músicas. Tem o Samba com Gilvandro, Eu Sou a Tal, e tem uma música que eu fiz com o Felipe, mas não é música. Eu fiz a letra e o Felipe fez a música, que se chama Como o Chico Falou, uma homenagem ao Chico Buarque. Ah, Mas eu acho que sim, Rodrigo. Eu acho que o próximo passo vai ser um álbum autoral. Estou pensando muito nisso. Estou achando muito interessante, sabe, pensar nisso, porque é uma então, eu coisa ia tão perguntar para você nova. qual que era, eu ia te perguntar qual que era teu projeto assim atual, você já falou, né, que é o Samba em Família, né? Isso, isso. Então é isso, minha amiga. Eu quero te agradecer, desejar sucesso para você e fala o Eu que você quiser. Eu agradeço você imensamente. Quero te dizer que admiro muito o teu programa, teu movimento, que estamos aqui para as parcerias que você quiser, a Zênita e tudo mais. A gente segue, né, junto aí, porque eu acho importante a gente criar essas pontes, esses laços. Muito feliz de estar aqui conversando com você. E é isso, Rodrigo. Eu agradeço muito o seu convite. Estou muito feliz com esse nosso papo. Fala teu Instagram, teu Face, o pessoal que quer te procurar aí para entrar em Meu contato. Instagram, meu nome, Mariana, meu Mariana tem 2 N's, Mariana Leporassi, como está escrito aqui na nossa entrevista. Tudo meu tem meu nome, é fácil de me achar. E a Zenita Produções é com Z, Zenita THA. E também, então, estamos na rede, estamos nas redes, né? Facilmente acháveis. E me achando, acham os caminhos da Zenita e tudo mais, a gente está aí produzindo música, tentando, né, seguir nessa trilha aí da música já, uma longa estrada.
E é isso, enfim. E antes de você falar as músicas que nós vamos mostrar para o pessoal, quem que você vai indicar aí para um programa futuro? Eu indico todos os artistas da Zênita. É lógico, né? Todos os Célia Vaz, Fernando Leporassi, Canequinha, Felipe Caneca, Rômulo Gomes, Felipe Radicete, Alcide Sodré e Rogério Essing, que eu e a Cacala já tivemos essa alegria. Esse aí ele vai estar comigo quarta-feira, o Rogério. Ah, que maravilha! Então já começamos bem. Rogério, Alcides, Fernando, Celinha, Canequinha, Felipe Radicete, Felipe Caneca, são as minhas indicações para você para os próximos programas. Tudo Zênita Música, quase nada suspeita para dar essas indicações. Então, minha amiga, para a gente fechar esse papo gostoso nosso, fala aí para nós o que a gente vai ouvir. Então, as músicas que eu trouxe para você colocar aí no seu programa, são Água Mãe Água, que eu até citei, Água Mãe Água do João Bosco, que faz parte do repertório do interior, e ele gravou comigo essa música no álbum, mas nessa versão que a gente fez do vídeo, ele não está. Essa versão do vídeo que está aí, ela foi premiada pelo Prêmio Funarte durante a pandemia. Esse vídeo foi editado pelo Paulo Brandão e está comigo aí no vídeo o Paulo Brandão, o Emerson Mardini, que são os produtores do álbum interior, e o Murilo Orelli, percussionista. No outro vídeo que eu botei é a música Em Submissão, dos meus amigos Hernani Cal, Carlos Chaves e João Biano, que foi um convite que eles me fizeram para gravar essa canção belíssima, é um samba maravilhoso dos três, e a gente fez também essa produção durante a pandemia, é um vídeo da época da pandemia. E o terceiro vídeo é uma música minha, que se chama Canção Mediterrânea, com letra do Felipe Radicete, e esse vídeo é de um show ao vivo que nós fizemos em dezembro passado, que é o show do Quartô. O Quartô é o nosso grupo autoral, que sou eu, Felipe, Rômulo e Cacala. É um grupo que a gente formou para fazer canções autorais, é um trabalho autoral. E essa música que eu trouxe se chama Canção Mediterrânea, é uma composição minha e do Felipe, que homenageia os nossos antepassados italianos. Na verdade, é uma história centrada no personagem feminino, mas tem a ver com a imigração italiana, que dá origem, né, às nossas vidas, assim, a minha e a do Felipe. Então é isso, são as músicas que eu trouxe aí pra você. Rapaz, se manca, dia e noite eu tentei não chorar. Se toca, que drama, você chegava, nada de bom pra dar. Que estranho, me isola de amor pequeno, alma cansa de amar. Se manca, rapaz, se manca, tudo que eu sou, você quis mudar. Só manha, só sanha, joguei teu jogo sem saber jogar. Se lasca, me larga, te dei vários dias, você nem pra me olhar. Sem mais, ó rapaz, nem menos, não tem apelo, tira as mãos de mim. Se manda, se arranca, suspiro profundo e decreto fim. Quem mandou? Quem mandou? Força bruta onde era pra ser amor. Que mancada, que pancada, covardia, rapaz, desumano, voraz, besta fera, que horror. Arrancou-se então a flor que não plantou. Quem mandou, rapaz, quem mandou? Um começo tão lindo, um final com tanta dor.
que se passou. Dei o melhor de mim, você me loteou. Sou eu que vou olhar pra mim, encarar a real. Nenhum dia mais o leite já derramou. Teu castelo moiu, teu cavalo escapou, teus amigos nenhum acudiu. Meu amor sorriu. Meu amor sorriu. Meu amor sorriu. Meu amor sorriu. Quem mandou? Força bruta onde era pra ser amor. Que mancada, que pancada, covardia, rapaz, desumano, voraz, besta fera, que horror. Arrancou-se então a flor que não plantou. Minha história vem de longe, em navios de além-mar. Vem batida e retirante, feito mosto de amargar. Uma terra não sei onde, bem podia me esperar. Dos mistérios de meus sonhos fiz um saco de aninha. A porteira assim sem destino, como quem apostou no azar. A porteira do meu descaminho se abriu pra não mais se fechar. Nesse tempo em que fui menina, não cabia em nenhum lugar. Meu olhar sempre escorre vazio quando a mão deles vem me tocar. Em que dia hei de chegar? Em que dia hei de chegar? Minha história é lanterna, um pavio de acender que deixei pelo caminho quando ardia um bem-querer. Uma terra não sei onde, bem podia me esperar. Do mistério de meus sonhos fiz um saco de aninhar. A porteira assim sem destino, como quem apostou no azar. A porteira do meu descaminho se abriu pra não mais se fechar. Nesse tempo em que fui menina, não cabia em nenhum lugar.
dia hei de chegar? Ai, que dia hei de chegar? Ai, que dia hei de chegar? Ai, que dia hei de chegar? Obrigada. Maravilha! Mais um programa especial com convidados extremamente maravilhosos. Quer saber de uma coisa? Aguarda o próximo programa, não perde! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota pé na vida com pé que vai clarear. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar.